boa noite. Com esta prece, estamos dando início ao nosso Evangelho desta noite, sobre como nós reagimos diante das adversidades da vida. Recuperar-se de um tombo não é uma tarefa das mais fáceis. Nem todos nós conseguimos colocar em prática esse refrão popular: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Muitas vezes, quando nós caímos, por algum motivo, seja o fim do relacionamento, a perda de um emprego, por um acidente, por falência, ou por mesmo as pressões do dia a dia, alguns têm a tendência a ficar estatelados no chão, se paralisam. Já outros conseguem contornar. Mas por que essa diferença? É porque eles já possuem habilidades emocionais e mentais treinadas para superar perdas, falências ou o fim de um relacionamento. Então, essa diferença nessa reação nas quedas e crises, da pessoa ficar estatelada ou de contornar a situação, isso reside principalmente na resiliência psicológica, que é a capacidade de se adaptar, de persistir e crescer após qualquer evento estressante. Mas como treinar essas habilidades emocionais e mentais? Primeiro, nós temos que aprender a separar a nossa identidade, o que nós somos, do evento. Entender que o erro do outro, como traição, por exemplo, reflete o caráter dele, não o nosso valor pessoal. Então, para isto, nós teremos que construir resiliência, autoconhecimento. Temos que ter a capacidade de reestruturar os nossos pensamentos. Mas superar e esquecer o que ocorreu? Não. É a gente se adaptar a uma nova realidade. É podermos transformar a dor em aprendizado e recomeço. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco, ele sobreviveu aos campos de concentração nazista. Lá ele perdeu seus pais, seus irmãos, a esposa grávida. Então, essa experiência profunda de dor levou a criar a logoterapia, que é uma abordagem psicológica existencial e humanista focada na busca de sentido como a principal motivação humana. Ela serve para ajudar indivíduos a superarem crises, vazio existencial e sofrimentos, encontrando assim propósito e responsabilidade em qualquer situação, até mesmo na dor. Careme, jornalista brasileira, após um acidente trágico, teve que amputar o braço. Ela superou o luto da perda desse membro. Ela teve que superar a dor física. Ela teve que se reestruturar a sua autoimagem, tornando-se aí palestrante e autora dedicada a ajudar outras mulheres a transformar dores em resiliência. Giuseppe Verdi, aos 27 anos, esse compositor italiano, ele perdeu esposa e seus 2 filhos pequenos em um curto período, vítimas de doenças. Mergulhou em luto e aflição.
e superou a vontade que ele teve de desistir da música para compor suas maiores obras. Então, esses indivíduos demonstram aí que superar dores não significa esquecer o passado. Significa ressignificar as perdas, encontrar propósito na dificuldade e escolher diariamente recomeçar. Isto não acontece por acaso. A pessoa não vai superar a dor por um acaso. Isso exige uma decisão consciente de não permanecer no papel de vítima. Porque tem pessoas que preferem continuar sendo vítima. Então, sentir-se arruinado, por exemplo, é um estado emocional em que a pessoa está passando por uma situação difícil, mas não é um ponto final. É a realidade atual dessa pessoa, é o fato presente, não é a totalidade da sua existência. E essa pessoa continuar se lamentando é uma escolha, e essa escolha só vai manter essa mesma realidade. Essa realidade só muda se ela quiser sair desse papel, se ela quiser mudar. Então, ao decidir vencer, essa decisão vai construir um novo futuro. É quando a gente tem aquela virada de chave. A pessoa vai procurar encarar o estar arruinado como um recomeço. Vai sair do ciclo da lamentação e trocar por que isso aconteceu pelo o que eu faço com isso agora. É o fim dessa narrativa de vítima e o início da narrativa de estrategista. Então, a pessoa aceitar que a situação está difícil, esse é o primeiro passo. Isso não significa desistir, significa ter resiliência. E resiliência envolve aceitar aquilo que a pessoa não pode controlar e focar em mudar o que está ao seu alcance. A perda total de casas e bens em enchentes é uma tragédia que transforma vidas. Agora mesmo aconteceu em várias cidades. Isso exige uma resiliência extraordinária. As pessoas que se encontram nessa situação enfrentam aí a destruição de memórias, a destruição do esforço de uma vida inteira. Essas pessoas passam por traumas psicológicos. Elas vão precisar de abrigo, de alimento, de tudo. E muitas vezes essas pessoas, muitos, né, não todos, tiveram perdas de entes queridos. Então, é uma situação extremamente difícil. Mas os relatos mostram exemplos de força e de fé na reconstrução da dignidade da vida. Muitas vítimas, elas encontram forças na solidariedade e no apoio mútuo, tornando-se até voluntários para ajudar os outros. E isso alivia a tristeza e ajuda com que eles superem os traumas. O governo e comunidade, então, se engajam na reconstrução, buscando dar novas moradias às famílias afetadas e, às vezes, oferecendo condições melhores do que as anteriores. Então, essas pessoas vão deixar para trás o lixo, a lama e os ciclos de dor.
não vão negar que tudo isso aconteceu, mas vão honrar cada capítulo vivido e abraçar um novo tempo, um tempo de renovação. Então, é preciso encerrar ciclos. E para encerrar ciclos, precisamos aceitar a dor como parte do processo ou do passado. Porque a dor nós já temos. A dor é a realidade atual. O que precisamos agora é focar em reabilitar o futuro, ou seja, recuperarmos nossa outra realidade. Quando o presente dói, nós reconhecemos a realidade do sofrimento atual. Agora, a dor ela é natural, ela é inevitável, seja física ou emocional. Ela é um sinal de alerta de que tudo precisa ser visto, transformado ou curado. Aí é quando a gente aceita o fim de uma fase, quer seja no relacionamento, no emprego ou uma perda. Mas ela não é um estado permanente. É uma passagem, é uma travessia, ela é temporária. Então a gente não tem que ficar só no desejo, apenas no sonho, querendo um objetivo distante, ficar pensando, quem sabe, um dia eu ficarei bem. É algo que é necessário. Precisamos já criar um plano de ação, de imediato, uma estratégia de sobrevivência, quer seja uma terapia, uma mudança de vida, cuidados com a nossa saúde, para poder a gente garantir a manutenção da vida e a superação da crise. Então, reconhecer a dor sem negá-la, seja por luto, trauma, doença, perda, isso só sinaliza que algo precisa ser transformado. Reconhece para transformar, para mudar. É um momento de necessidade de cuidado e reestruturação. É quando nós focamos no agora, evitando assim a gente se prender no passado ou a gente sofrer antecipadamente pelo futuro. Porque tem pessoas que escolhem continuar no passado, remoendo, revivendo o passado. Outras querem sofrer antecipadamente pelo que vai acontecer e que muitas vezes nem acontece no futuro. Então é preciso a gente se concentrar nas nossas tarefas imediatas, é essas que precisam de uma resolução. E é reconhecer que as mudanças envolvem o fim de etapas. É aceitarmos que nós não temos controle sobre tudo. E quando nós percebemos que não controlamos tudo, isso ajuda para que a gente possa reduzir a frustração. E o primeiro passo é aceitarmos o fim para seguirmos em frente, dar um ponto final e seguirmos em frente com mais leveza. Assim a gente evita carregar pesos desnecessários do passado. Então, se nós fomos traídos, se ficamos arruinados financeiramente, se fomos machucados por alguém, é entendermos que só nós podemos superar isto. Se nós quisermos deixar de sofrer. Esse é o primeiro passo para a gente retomar o controle da nossa vida. É quando nós paramos de alimentar a dor que foi causada por alguém que nem se importa. Nelson Mandela, por exemplo, embora ele tenha sofrido a dor da injustiça
e do encarceramento por 27 anos, ele fez uma escolha consciente de não ser definido pelo ódio ou pelo desejo de vingança. Eu não vou ser definido pelo ódio ou pelo desejo de vingança. Quando ele saiu da prisão, ele priorizou a reconciliação nacional, provando que o sofrimento pode ser transformado em liderança servil. Então, superar não significa que a pessoa esqueceu o que aconteceu, mas significa que a pessoa pode tirar o poder que essa traição ou essa decepção tem sobre o seu presente. Essa dor foi um evento. Ela não se constitui na identidade da pessoa. Foram as experiências pelas quais passamos. Não é a nossa essência. Não é um rótulo permanente. Ela precisa ser tratada e superada, e não ser alimentada ou transformada em uma identidade de vítima. A minha identidade é ser vítima. Não, eu não vou querer transformar com isso. Então, remoer o passado contamina o hoje. Traz dores antigas para um cenário atual. A superação só começa quando a gente entende que a responsabilidade pela felicidade presente é nossa, é própria, independente do que os outros causaram. E aí, nesse instante, é que entra a ação, perdão. Perdoar, muitas vezes, é descrito como libertar o coração do peso da mágoa para seguir em paz. Então, perdoar é libertação. Libertação de quê? Liberta o nosso coração do peso e da mágoa. E a gente, sem esse peso, consegue seguir em paz. E aí a gente não tem necessidade mais de voltar atrás. Não tem mais necessidade de repetir o erro. Porque quando a gente não perdoa, esse peso dessa mágoa vai seguir conosco, vai continuar repetindo. Então, esse é um perdoar, estamos vendo que é um processo de libertação pessoal, é a gente que se liberta. É um ato de amor próprio. A gente não vai estar fazendo nenhum favor ao ofensor. Porque a essência do perdão está na gente desatar o nó da mágoa para poder seguirmos em paz, sem precisar carregar o peso do rancor. A mágoa, ela cria laços fluídicos. Esses laços fluídicos mantêm o ofensor e o ofendido conectados vibratoriamente. Isso só prolonga o sofrimento. Então, perdoar não significa concordar com o erro. Eu perdoo para romper o ciclo dessa sintonia negativa, porque sabemos, já pelo Espiritismo, que esse ciclo pode atravessar encarnações. Nós vemos isso, vivenciamos isso lá no centro. Aquelas pessoas que vão com problemas, com obsessores, que estão prejudicando essas pessoas, depois a gente vê que não é bem assim. Que esses ofensores foram ofendidos anteriormente. E essa dificuldade que nós temos em perdoar geralmente revela orgulho ferido. E
lei de causa e efeito nos ensina que todos nós somos imperfeitos, que estamos todos em evolução. Então, hoje, os ofendidos foram ontem os ofensores. Então, ninguém é vítima. Então, não perdoar é um direito que nós temos. Eu não quero perdoar, eu não perdoo. Todos nós temos esse direito. Mas, em compensação, a falta de harmonia interior costuma ser o preço que nós pagamos. Esse é o preço. Falta de harmonia interior. Quem é que está pagando? É o outro? Não, sou eu. Então, perdoar não é dizer que o que o outro fez foi ok, foi legal. Ou retomar a relação. Não é isso que a gente está falando. É a gente simplesmente decidir que essa conta já foi paga e que eu não quero mais carregar o cobrador nas minhas costas. Porque sem essa limpeza, o barulho mental não para. O barulho mental dos nossos pensamentos o tempo todo remoendo, culpando os outros. E é fácil a gente jogar a culpa nos outros. E a gente joga a culpa e espera que eles ajam diferente, que se tornem mais justos, mais cuidadosos, mais conscientes. Mas isso, na verdade, não vai acontecer, porque nós não temos o controle sobre o que os outros fazem. O que nós temos, que podemos e devemos fazer, é controlar e controlar aquilo que nós permitimos. Somos nós que permitimos. Então, esse equilíbrio na balança vem geralmente quando nós entendemos que a paz não depende da justiça a ser feita. Não depende. Eu quero justiça com o outro. Não depende do outro mudar. Não depende do outro pedir desculpas. A paz real, ela só costuma chegar quando nós aceitamos o fato, quando nós aceitamos a decepção e decidimos que não precisamos mais daquele pagamento, entre aspas, né? Que não precisamos mais da justiça, dessa justiça, para seguirmos em frente. Esse é o cerne do perdão. Não o perdão ao outro, mas o perdão a si mesmo. Enquanto continuarmos esperando o pedido de desculpa, nós vamos continuar atrelados, ligados àquela pessoa ou àquela situação. Ao decidirmos que nós não precisamos mais desse pagamento, nós vamos encerrar esse contrato emocional e seguir em frente. Entende que nós criamos um contrato com o outro, ficamos presos ao outro. Então, a verdadeira paz não é quando os outros mudam, mas quando nós mudamos nossa relação com aquilo que aconteceu. E, gente, paz não é ausência de conflitos. Paz não é ausência de problemas. E muitas vezes temos conflitos e problemas que fogem ao nosso controle. Então, para que a gente tenha paz, é preciso presença de equilíbrio interno para lidar com esses conflitos, para lidar com esses problemas. Então, a vida, ela não melhora porque os outros mudam. Eu não vou querer melhorar a minha vida porque o outro mudou. O outro pode mudar a vida dele aí e não vai mudar nada na minha vida. A vida só melhora para mim quando eu decido que eu não quero aceitar mais. É quando naquela relação tóxica eu entendo que eu não preciso mais aceitar migalhas.
que eu posso dizer não sem culpa, que eu tenho o direito de me afastar dos lugares onde eu não sou respeitada. É aí que a minha vida vai mudar, a nossa vida vai mudar. Não é porque os outros mudaram, é porque nós mudamos a forma de reagir. E isso vale para tudo. Nos relacionamentos no trabalho, amizades. E se nós nos sentirmos constantemente esgotados, talvez o problema aí não seja a quantidade de energia que os outros tiram de nós, mas é o fato de nós permitirmos que isto aconteça. Aí no dia que nós traçarmos limites, que nós começarmos a nos escolher, aí a vida melhora. Nós vamos deixar de esperar por mudanças externas e passarmos a criar mudanças internas. É assim que tudo se transforma. Não é tentando controlar o outro, mas assumindo a responsabilidade pelo que entra e pelo que sai da nossa vida. Então, mudar não é sobre esperar, é sobre decidir. A gente reprimir emoções ou fingir que está tudo bem, é isso que vai nos adoecer. Nós precisamos viver com as cicatrizes. As marcas emocionais, elas servem como aprendizado, faz parte da nossa história. Não como feridas abertas que nos paralisam. Porque a verdadeira cura vem quando olhamos para as feridas, quando damos nome à dor e transformamos o sofrimento em sabedoria, ao invés de fugir dele. Leon Denis afirma que se nas horas de provação soubéssemos observar o trabalho interno, a ação misteriosa da dor em nós compreenderíamos melhor a sua obra sublime de educação e aperfeiçoamento, ou seja, a obra sublime da dor de nos educar e nos aperfeiçoar. O sofrimento nos aproxima do Criador. Quando nós revelamos a fragilidade nossa, a fragilidade humana, nós dependemos de algo maior. E Deus usa o sofrimento para nos corrigir de forma amorosa, educando os sentimentos, fazendo com que a gente busque promover a reforma íntima, com o objetivo final da felicidade espiritual. Essa é a única duradoura, felicidade espiritual. Aí encerro aqui com a história da empresária Priscila Serrano. Ela foi criada no Lixão, no Rio de Janeiro. Ela alcançou o topo do mercado digital, transformando seus desafios em milhões. Ela teve uma infância difícil, catava lixo com seu pai, passou muita dificuldade. E ela fala que desde muito pequena, ela tinha dentro de si uma certeza que ela quebraria esses limites, ela iria virar o jogo da sua vida. Na adolescência, ela teve que parar para estudar, parar de estudar, para trabalhar. Aí depois, já adulta, ela terminou os estudos. Aí quando veio a pandemia, foi quando ela teve a oportunidade, através da internet, quando ela viu na internet a divulgação de uma influencer, falando sobre um curso para trabalhar com internet. Ela decidiu investir tudo o que tinha, ou seja, que ela não tinha. E ela pediu ajuda ao noivo, pediu o cartão dele emprestado,
e ele não quis emprestar, achando que fosse um golpe, uma pirâmide financeira, que fosse algo ilegal. E aí ela foi dando o jeito dela. Foi para o OLX. Lá no OLX tinha o grupo de desapego do bairro onde ela morava. E ela começou a anunciar coisas que tinha em casa. Coisas aleatórias, como um conjuntinho de roupa de seu filho, que ele não usava mais, um sapato. E assim ela foi conseguindo o dinheiro e foi pagando o cartão de crédito que estava atrasado. Aí o cartão liberou um limite e ela pôde comprar o seu primeiro curso para aprender a trabalhar com vendas online, com anúncios online na internet. Ela parcelou em 12 vezes. Com 7 meses, ela já tinha faturado R$ 1 milhão com o que ela aprendeu. E ela ainda estava pagando a parcela. Hoje, ela fatura milhões e é bem conhecida por esse tipo de mentoria. Então, gente, este é o tema desta noite. Quem quiser concluir, quem quiser complementar, esteja à vontade.